Oi! Hoje é com muita alegria que eu faço esse vídeo para mostrar a super transformação que eu fiz neste banheiro aqui onde eu moro. E ficou um vídeo longo porque afinal eu fui gravando dia a dia das coisas que foram acontecendo no meio do caminho, as mudanças de planos. Eu acho que para quem gosta desse conteúdo não se importa em assistir algo longo para saber o processo, passo a passo. Eu me mudei para esse local em setembro do ano passado. Tá muito caro para se morar aqui na Inglaterra e eu me sinto muito afortunada em conseguir ainda morar sozinha. Eu sempre prezei muito estar segura onde eu moro. Como existe uma procura muito maior de pessoas do que dos imóveis e existe todo um monopólio das pessoas que retêm as propriedades, não existe um cuidado justamente pela alta demanda, então muitas pessoas têm locado simplesmente olhando as fotos pelo website, nem mesmo indo visitar o local. As imobiliárias têm ficado cada vez mais preguiçosas, então eles postam as fotos, eles nem querem ir mostrar a casa para o inquilino pessoalmente, daí então quem já bate o martelo e envia toda a papelada, eles alugam. É aquela coisa, você vai ver uma casa de manhã, daí você chega em casa para mandar um e-mail com a sua papelada, a casa já foi locada, então eu loquei dessa forma, através das fotos, e daí quando eu cheguei aqui para me mudar foi uma grande surpresa, porque o local não estava nada parecido à foto, que era provavelmente de 3 ou 4 anos atrás, mas como ele se encaixava no que eu queria, de novo, localização e principalmente o valor que eu podia pagar, eu disse sim, já pensando, eu chego no lugar, eu organizo, eu limpo, eu coloco as minhas plantinhas e daí coloco muito amor e daí se torna o meu lar. E foi o que eu fiz. Mas eu confesso que este ambiente aqui, o banheiro, era o que eu menos gostava, porque ele não tinha armário. Depois de 30 dias que eu mudei, eu fui usar a máquina, descobri que estava quebrada, daí me deram uma bem menorzinha. Aqui na Inglaterra não existe lavanderia, então a máquina de lavar é aqui incorporada no banheiro. Mas fui levando, não tem tomada para secar o cabelo. E daí aconteceu toda a coisa da inundação de janeiro, que para quem viu os vídeos anteriores, eu fiquei uma semana no hotel e quando eu voltei, tava um cheiro insuportável, de mofo mesmo, mas eu fiquei pensando por que se não havia entrado água dentro de casa. E aí aconteceu que com todas as coisas que o senhor da manutenção estava fazendo, de esvaziar as casas que tinham sido inundadas, eu fui achando e ganhando muita coisa. Estão vendo esses canos e essa caixa aqui do gás? Tudo começou através disso. Eu achei essa tinta branca, eu falei, só vou pintar ali atrás. Aí, olha o que aconteceu. Tinha um mofado aqui nessa prateleira e eu pensei, só vou pintar aqui. Aí eu pintei aqui. Aí eu falei, como tá difícil, tá manchando pra pintar todos esses canos, vou pintar essa parede. Eu falei, tem o cano aqui também do vaso, então eu vou pintar essa parede. Aí falei, vou pintar o rodapé também. Aí, ok. Aí pensei, essa parede cinza aqui tá toda manchada, vou pintar essa parede de fora a fora. Aí pensei, tem que pintar o rodapé também. Aí eu pensei, tá todos os rodapés pintados? Então vou pintar o rodapé desse lado. E aí, como se não bastasse, pensei, vou pintar o box na parte externa. Aí achei essa peça aqui, pensei, como não é tinta própria para azulejo, vou colocar aqui um jeito de cortar, pelo menos na área molhada, de um vinílico que imitava madeira e tinha um recorte da máquina que estava faltando. E essa tira parafusada branca em volta daqui. E tudo malemar recortado. É esse aqui, olha, era esse vinílico que tinha. Olha a minha mão, olha a situação. E aí eu arranquei, e daí eu descobri uma parte, eu pensei, ali na parte eu pensei, esse aqui de madeira, eu tenho uma massinha, vou tampar os buracos, arrancar o prego, e aí dar uma lixada, vai ficar em madeira uniforme muito melhor. Ou então, eu posso até pintar ele de branco, coloco uns tapetões, tá valendo. Tudo sem gastar nada, coisa que eu tenho aqui. E aí eu fui arrancando, arranquei o vinílico, descobri uns negócios
embaixo podre do vinílico. E aí, olha isso! Aí aqui eu tenho que comprar fita isolante, vou fazer essa parte arredondadinha, pintada. E ali tudo preto. E aqui, como eu só tenho um restinho de tinta para dar uma segunda demão no rodapé aqui, nisso aqui. E ali que também não tem azulejo, daí eu pintei para ficar uma coisa uniforme. Como não vai ter tinta, aí eu pensei, só vou pintar ali aquela parte que eu coloquei fita isolante para fazer um teste, pintar a parte arredondadinha de preta. E aí eu poderia fazer uns stencils com restinho de tinta, algo que imita essa pattern aqui, esse desenho, e fazer em alguns azulejos aqui aleatórios, ou manter nesse cinza, mas como tá super, olha, manchado, pintar de branco essa parte cinza que eu tenho um monte e pintar esse aquecedor de branco. Mas amanhã eu vou ter que falar pro cara da manutenção, ele vai ficar chocado que eu arranquei o assoalho. Eu só peguei uma tinta, achei, falei, posso pintar, posso fazer o que eu quero. Ele falou sim. Eu tenho certeza absoluta que ele não imaginava isso aqui, nem eu imaginava. E agora, de verdade, eu não sei o que fazer. Eu vou ter que comprar um vinílico para poder cobrir isso aqui. Eu achei que aquilo fosse referente à sustentação ali da caixa do box, mas na verdade era aquele, olha o acabamento que ele fez para o vinílico. Esse branco, tô feliz que vai dar para arrancar. É incrível o jeito que as pessoas aqui na Inglaterra constroem. Tinha um pedaço de papelão todo molhado, estragado, tinha um pedaço de vinílico, outro em cima, e aí eu tinha esperança de salvar, mas não. E como eu nunca instalei vinílico, uma peça inteira, eu acho que deve ser meio complicado. E também, se isso aqui eventualmente dá problema, eu acho que é mais fácil eu pegar aquelas placas de vinílico 30 por 30 e colocar. Eu já fiz o teste, não tá vazando água ali da caixa. Então isso aqui eventualmente eu espero que seque. Se der algum problema, daí é só vir e tirar essas placas 30 por 30 nesse canto. A máquina, ela praticamente samba, sai andando dentro do banheiro, daí eu descobri que é porque tinham 2 pezinhos só. Eu tirei, aí eu tenho que parafusar a tampa, pintei tudo de preto, tudo, mas absolutamente tudo. Hello, acho que já tô, olha meu cabelo, não sei há quanto tempo não pentei, tô usando essa camiseta já faz uns 3 dias. Aquelas partes arredondadinhas, então eu fiz uma tirazinha aqui preta, tem que dar uma outra demão de um cinza claro aqui. Teria ficado legal inteiro chumbo, mas eu não tinha tinta. E eu tenho mais tinta cinza clara. Acabei pintando aqui o aquecedor. A parte que dá satisfação é de tirar todas essas fitinhas, depois a fita isolante, pra ver como ficou. Talvez aqui eu acho que essa coisa pendurada, vou cortar pra deixar ela, pra parafusar ela na porta. Mas eu ainda estou na esperança de alguma forma ser presenteada ou surgir no meu caminho um gabinete de madeira que eu consiga incorporar essa cuba e talvez esconder aquela coluna ali de cerâmica. É incrível o fato de que eu compro poucas coisas, aí eu fico em pensamento em relação aos móveis que eu preciso e eles surgem na minha vida. Às vezes algumas coisas são semelhantes da ideia que eu havia tido e aí eu tenho que fazer alguma pequena adaptação e eu vou mostrar para vocês que agora não tem caminho sem volta, eu vou ter que finalizar por completo esse banheiro. Eu sempre vou bater na tecla para tentar utilizar ao máximo, respeitar a história arquitetônica do local, reformar, ao invés de sair arrancando tudo e comprando novo. E essa é a peça de madeira. Isso aqui vai ser o gabinete para a pia, para a cuba, só que eu vou ter que utilizar a mesma cuba que, afinal, não é a cuba de sobrepor. Eu vou ter que fazer uma extensão de um cano para subir e essa cuba vai ficar altinha, vai ficar mais ou menos aqui nessa altura. Para quem não tinha armário, só potinhos e bagunça para lá e para cá, e apoio que eu tenho nas minhas coisas aqui não cabe. Lá embaixo, toalha, produtos de limpeza, papel higiênico. Eu adoro falar sobre isso, sobre o que eu vou guardar. Sempre esse foi o meu intuito quando eu projetava móveis, e não acho que isso seja relevante, eu acho que isso é essencial. Quando você vai comprar um móvel para uma casa, não é simplesmente para você encher a casa de MDF para não ter espaço para andar. Eu preciso desse móvel? O que eu vou guardar lá dentro? Porque se eu não preciso, é melhor não ter nada. Gente, olha isso, que perfeito. Eu sou suspeita a dizer, eu sou absolutamente apaixonada por pássaros. Paro para ficar analisando e admirando eles. Eu acho que
Eles têm muito a nos ensinar. E olha esses 4 quadrinhos e preto, ele ainda tá plastificado, tá novinho. Então eu tenho que ir em alguma charity shop para encontrar molduras, mesmo que seja diferentes, depois eu pinto da mesma cor. Eu ia comprar o ladrilho hidráulico em espécie de vinil com peças, mas o dono encontrou essas peças, afinal tinha suficiente. E é igualzinho do banheiro, do piso e do azulejo do banheiro da casa dos meus pais. E eu já colei toda essa parte aqui, falta as outras ali que vai precisar fazer o recorte. Afinal, tá dentro do conceito, né? Cinza vai ser da mesma cor do tapete que eu já tenho, então os tapetes vão sumir, tá ficando legal. Só que aqui eu me recuso a colar um vinílico por uma madeira podre. Aí eu comecei a marretar aqui, olha só, tudo podre, e descobri um basement lá de 1 metro de altura, então eu vou ter que arrancar tudo isso aqui. Tem um apoio ali, ver onde que é o outro apoio, cortar aqui no serrote. Era infiltração antes dessa cuba. Cortei tudo, cortei metade de uma outra prateleira idêntica a essa que eu tinha, mas ela tem esse acabamentozinho aqui, ela já tá envernizada, então eu cortei uma, fiquei morrendo de dó e deu um trampo pra cortar, porque eu tô cortando no serrote. Aí eu pensei, não, eu deixo ela para um outro projeto, essa inteira e as duas pela metade eu faço acabamento ali. E daí eu lembrei que eu tinha esses pinozinhos aqui, essas ripinhas, que é muito mais fácil, é rapidinho para cortar. Deixei esse espaçamentozinho aqui que sobrou, deixei bem unido lá, que é a parte aqui como vai armário, vai ficar embaixo do armário, se bem que isso aqui vai ser coberto com vinílico. Mas para ficar mais rente, mais firmezinho ali perto daquela peça do box. Aqui, olha, eu coloquei no máximo que dava até a parte interna do rodapé, que é mais altinha. Aí tem vários recortes aqui pra eu fazer. Nossa, dá um trabalho, tem que medir. Tô tentando economizar o máximo de vinílico pra eu poder fazer uma revolução na cozinha eventualmente. Oficialmente sem água em casa. E daí fazer a parte do vinílico aqui embaixo. E aí entra a parte mais complicada, porque vai ter que fazer uma extensão aqui desse cano, porque isso aqui são das torneiras água quente. As coisas aqui estão melhorando no Never Ending banheiro. Olha só o que eu tenho! Uma mulher com uma tico-tico não quer guerra com ninguém. Claro que eu com a tinta preta na mão sou um perigo, então eu decidi pintar absolutamente tudo. Isso aqui é para interseção entre o vinílico e o laminado. Isso foi feito antes cortado, então eu queria deixar rente, mas daí eu vou ter que tirar o laminado, cortar, então é mais fácil colocar o que eles usam aqui, porque tá desnivelado também. Hoje é dia de cortar a madeira, cortar o metal, dar os retoques com a tinta, instalar a cuba. E aí, como essa parte tem que ficar apoiada aqui, eu vou ter que fazer todo o recorte disso. Não sei, nunca fiz algo na minha vida antes, mas vai ter que dar certo. Acho que o que foi mais desafiador e que me deixou mais feliz foi ter encontrado esse armário, porque a única coisa linda que tinha aqui era o espelho. E daí, então, foi algo que eu nunca havia feito, que era incorporar essa cuba que não é de sobrepor nesse armário. E assim, eu tô super feliz, orgulhosa, satisfeita. Olha só todo o acabamento. Foi de forma bem intuitiva, fui cortando aos pouquinhos, ainda bem. E acabei, digo, porque senão eu teria estragado o tampo. E acabei perdendo as duas gavetas, infelizmente, mas tenho todo ali que eu pintei de preto, aquela parte em metal, tenho todo aquele local. Acabei tendo que usar aqui o apoio para os meus produtos, acabei utilizando esse vinílico do chão como uma espécie de azulejo ali. Fiz aqui na parte, na mesma extensão do armário. Achei também esses puxadorzinhos que eu pintei. Então aqui eu instalei para colocar a toalhinha de mão. E deste lado eu instalei um outro para colocar a toalhinha de rosto e tiara. E eu digo que os ambientes, para quem já passou por reforma, sabe que os ambientes mais complicados para se fazer um makeover é
banheiro e cozinha. Por quê? Porque envolve eletricidade, envolve água, envolve gás. E é muito detalhado, é muita coisinha. Eu já fiz projeto de banheiro quando eu morava em Floripa, de projeto de banheiro de cozinha, mesmo contratando outra pessoa, né, que era para um cliente, que deu uma super trabalheira que eu acabei eu mesma fazendo coisas. Por exemplo, ele ia lá e rejuntava à noite até de madrugada para ficar do jeito que eu queria. Então, essa oficialmente, de todos os makeovers que eu faço aqui na Inglaterra, essa oficialmente tá sendo o que eu tô indo mais além. A parte do box, eu decidi pintar do lado de fora pra ficar essa pegada industrial. E eu pensei que talvez ficaria legal colocar aquelas em fita isolante, eu ia fazer pra imitar aquelas estruturas metalizadas, mas eu descobri esses detalhezinhos aqui e que não ia ficar legal por cima. Acabei trocando todo o silicone ali também, tava de forma bem grosseira. E é claro que aqui, como tá perto da perfeição, ao meu ver, eu gostaria de colocar aquelas placas que imitam azulejo, um compridinho verde. A única coisa que eu faria aqui agora era pintar o teto e as paredes num terracota e aquele lustre em metal branco que eu também achei. E daí toda essa parte aqui com as canaletas, colocar aquela fita elétrica para pegar a energia ali da caixa e descer aqui, ter uma tomada para eu secar o cabelo e colocar duas arandelas. Isso ficaria perfeito, totalmente finalizado. Essa parte aqui, o apoio da janela, era de forma bem irregular, não sei se está dando para ver os ângulos, e ela tem uma certa infiltração, então eu pintei com a tinta chumbo e acabou manchando, então eu fiz essas peças também com vinílico, imitando umas pecinhas 10x10, fiz todo o acabamento. E daí aqui essa caixa para arquivo que eu deixei aqui para o bom ar e os papéis higiênicos. Instalei aqui. Eu sei que parece que talvez esteja voando assim um pouquinho ali o suporte do papel higiênico. Eu pensei em colocar ali, mas ergonomicamente falando, sentada ali, é muito mais acesso ao papel higiênico aqui. Eu nunca havia instalado vinílico antes, super combinou com o conceito. Olha só os acabamentos, eu tô super satisfeita, de verdade. E aquele cesto ali que eu encontrei também. Quando se vai elaborar um projeto para um ambiente, eu acredito que o ponto de partida seja quais as soluções que esse projeto precisa atender. Então, no caso aqui, era a infiltração do banheiro, os recortes do piso e tampar as irregularidades de acabamento com pintura, a questão que olhava na frente do armário, que não era pintado com tinta própria para azulejo, e ter um local para guardar coisas, que é um banheiro gigantesco e não tinha armário. Então, eu acredito que eu tenha sanado essas questões. E daí então eu volto a dizer que a minha realidade é essa, sempre gastando o mínimo possível e daí então me incorporando, que eu vou ganhando e encontrando no meio do caminho. Então, como eu amo cores, inclusive olhando para essas cores aqui do fundo verde dos quadrinhos, eu tô super a lavandeira do Brasil hoje, olha só, cardigan azul, vestido verde e a pantufa amarela. Ele tem uma pegada industrial por conta dos metais e do preto, e ele também tem uma pegada clássica, digo, por conta da arquitetura do local e também por conta desse armário amadeirado. Mas eu queria também que me trouxesse uma sensação de casa, sabe? Assim,
da minha casa, do meu país. Então esses quadrinhos com os pássaros, que são animais que eu amo e admiro tanto, realmente esses 4 quadrinhos aqui atrás do espelho vai me inspirar, vai me trazer alegria. Eu sempre fui apaixonada por arquitetura, inclusive estudei arquitetura durante 2 anos, mas acabei me formando em design de interiores porque eu descobri que essa minha grande paixão, que começou desde menina, ela surgiu porque eu queria fazer com que os ambientes eles inspirassem bons hábitos. Na época nem me dava conta do que era, hoje eu me dou conta de qual era a razão. Então eu acredito que ambiente eles sirvam para não só para bonito, é uma expressão do sul lá de Santa Catarina que falam para bonito, não só para estar bonito, mas para te inspirar. Então aqui nesse banheiro que eu só entrava rapidinho para tomar banho e saía, então eu vou passar mais tempo cuidando de mim. Então eu acho que essa é a função que um ambiente deve servir. Eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, escreverem nos comentários o que vocês acharam sobre a transformação desse banheiro e dizer que eu estou muito feliz que a minha criatividade voltou à tona e que eu já estou empenhada em fazer a transformação do hall de entrada e do closet ali que é integrado e da cozinha e do outro ambiente. Portanto, se você ama esse conteúdo de DIY, faça você mesmo, de reforma, me siga, porque vários novos vídeos estão a caminho. Um beijo e até a próxima!